Fala galera, sejam muito bem-vindos ao Avante Vasco e hoje vamos reagir aí sobre o que o pessoal do Jogo Aberto está comentando a respeito do empate entre Vasco e Flamengo 1-1 no Maracanã pelo Campeonato Brasileiro. Foi um clássico pegado, cheio de emoções e claro que os comentaristas repercutiram bastante. Ronaldo, Cicinho, o Edu Dracena e a Renata Fã deram suas opiniões aí sobre o que aconteceu nesse clássico dos milhões. Então vamos assistir junto e após o vídeo eu comento aí sobre esse clássico na noite de ontem no Maracanã. Eletrizante entre Flamengo e Vasco da Gama. Eu diria que esse resultado foi melhor para o Vasco, hein? Muita gente acreditando no poder do elenco do Flamengo e, na prática, igualdade. O Maracanã foi palco de mais um capítulo da história do Clássico dos Milhões. Em busca de objetivos diferentes, Flamengo e Vasco duelaram em uma partida bastante disputada. Mesmo com um time misto, foi o Flamengo quem abriu o placar. Cebolinha acertou o travessão e, na sequência, Bruno Henrique quase marcou. No rebote, Carrascal fez o seu primeiro gol com a camisa rubro-negra. No dia de hoje, me senti respaldado pelos meus companheiros. Estou muito contente pelo gol que fiz. Puma Rodrigues cabeceou firme e depois da defesa de Rossi, a bola tocou na trave. Até que Coutinho cobrou o escanteio, Rossi saiu mal e Ryan, de cabeça, deixou tudo igual. Meti muito gol na base contra eles, então eu estou esperando esse momento para sair no profissional também. No segundo tempo, o técnico Felipe Luiz colocou os principais jogadores rubro-negros em campo. Entraram Arrascaeta, Samuel Lino e Pedro. Com isso, o time cresceu. Saul carimbou o travessão e por pouco não colocou o Fla na frente. Pouco depois, a indecisão da zaga vascaína quase custou caro. Mas Léo Jardim fez a defesa. Do lado vascaíno, Matheus França foi quem mais se aproximou de marcar, mas Rossi impediu o gol. Final, Flamengo 1, Vasco também 1. Agora, o rubro-negro volta suas atenções para a Libertadores da América, enquanto o Vasco enfrenta o Bahia no meio de semana em um jogo atrasado também do Brasileirão. Não pensei no jogo da quinta-feira, pensei nos jogadores que estavam com pernas frescas, que estavam nas melhores condições para poder vencer do Vasco, né? Vocês dizem, e eu também afirmo, meu elenco para mim é o melhor de todos da América. Eu tenho que usar esse elenco. Esse é o maior trabalho, de recuperar a estima do time, essa coisa vai para a arquibancada e a gente ser mais consistente. Agora a gente tem jogo na quarta-feira. A gente tem que pegar esse jogo e a gente tem que ser consistente. A gente pode errar coisas no jogo, mas a gente tem que manter um padrão que isso vai conectando com a torcida e vai passando mais confiança. Esse é o maior trabalho nosso. É voltar o Vasco jogar com a estima que o vascaíno tem que ter. Diniz, hein? Eu gosto do trabalho do Diniz. Enfim, o Flamengo também está de olho na Libertadores, passou por um jogo polêmico, teve uma decisão favorável, não é? O Plata estará à disposição, então a Conmebol reconheceu o erro grosseiro da arbitragem do colombiano Andrés Rojas. E agora o Flamengo teve que enfrentar esse clássico, o Vasco muito afim, muito concentrado, sabendo que não é melhor que o Flamengo, mas jogou de igual para igual. E esse resultado é importante para a equipe do Diniz, que briga numa parte ruim da tabela. E o Flamengo viu Cruzeiro e Palmeiras se aproximarem, hein, Cicinho? Exatamente, né? E o Palmeiras tem um jogo a menos, né? Que pode passar. Sabemos também que tem o confronto direto entre essas duas equipes. O Palmeiras tem 2 jogos a menos ainda, né? 2 jogos a menos. Contra o Juventude e contra o Santos. E aí demonstra, o Vasco prova nesse momento que clássico, né? A gente tá cansado de saber que não importa o momento e nem o investimento. Porque clássico é isso que motiva, né? O que eu estava falando do São Paulo contra o Santos aconteceu com o Vasco. Um Vasco motivado, jogando de igual para igual. O Diniz sabe armar a equipe, né? Já conhece o Flamengo e os jogadores entenderam. Então foi um grande jogo também. E assim, o Flamengo vivendo essa ressaca da Libertadores, que poderia ter um placar mais tranquilo, talvez entraria de uma outra maneira nesse jogo. Mas o Vasco aproveitou desse momento do Flamengo e conseguiu um empate que para o Vasco é importante. Ronaldão, o Flamengo, claro, é um time que está muito esperto para o Campeonato Brasileiro e para a Libertadores, sonha com os 2 títulos, mas nesse clássico, no primeiro turno, já tinha sido empate. E agora, outro empate para Flamengo e Vasco. Um empate porque o Diniz é um cara estudioso demais, a verdade é essa, que ele estudou muito bem o Flamengo.
que o Felipe ele pode até mudar um pouquinho o discurso, falar negócio de perna fresca. Você tem, para cada posição ali, você tem 2 jogadores. Então coloca os caras para jogar, irmão. Como assim perna fresca pensando numa competição no meio da semana? Põe os caras para jogar. A gente não fala do elenco? A gente sempre fala aqui do elenco do Flamengo. Que elenco que tem o Flamengo? Nossa, o goleiro tem 2 bons. O lateral tem 2 bons. O centroavante tem 2 bons. Agora você vem falar de perna fresca, respirar. Você tem que ganhar os jogos, irmão. Com o time que você tem, é sua obrigação ganhar. E o Diniz deitou, mais uma vez. Na forma de jogar, tomou 1-0, mas não se desesperou, continuou na mesma pegadinha. É por isso que eu gosto do Diniz. Tem hora que eu não entendo de Diniz também, né? Que o certo é dar bicão. Não deixar o perigo ficar na sua área. Eu penso assim ainda. Mas é um cara copeiro que vai lá, briga com o seu time, joga pra cima, não fica reclamando, não fica falando que tá precisando a perna ficar fresca. Tem que jogar, irmão. E clássico se vence. E pra mim aí, o Vasco venceu. Porque 1-1 é bom pro Vasco. Bom pra gente que tem uma briga pela liderança. Flamengo, Cruzeiro e Palmeiras. E aí, Edu? Agora embolou tudo? Embolou, Renata, embolou, e a gente viu que nenhum time está se distanciando dos outros, né? Então ontem realmente foi um jogo onde que o Vasco jogou na superação, jogou no seu limite realmente. E quando você joga no seu limite, por mais qualidade que tenha do outro lado, acaba se igualando. Então acho que o Vasco realmente em alguns momentos foi melhor do que o Flamengo. E claro que o Flamengo tem suas peças individuais que podem decidir. Mas parabéns pelo Diniz, parabéns pelo trabalho. E se o Vasco jogar assim, todo jogo, Ronaldão, sai dessa zona de onde que ele está ali. E o Rossi fez uma defesa aí também no chão, você viu? Falando em clássico, daqui a pouquinho tem mais um... Tá aí, galera, vocês viram o que a mesa do Jogo Aberto, os comentaristas aí estão falando sobre o nosso Vasco. O Ronaldo aí, inclusive, falou que o Diniz deitou nesse jogo aí e que o empate teve um sabor de vitória para o Gigante da Colina. A Renata Fã falando que gosta muito do trabalho do Diniz, que ele mostra confiança aí no trabalho dele. E o Edu Dracena também destacou aí que se o Vasco mantiver esse desempenho, a gente vai aí se afastar cada vez mais da zona de rebaixamento. Eu particularmente concordo, o Vasco aí foi valente, mostrou muita vontade de jogar esse clássico, jogou de igual para igual com o Flamengo e mostrou evolução. Então tem que manter aí essa pegada. Claro que o Diniz ainda tem muito o que ajustar aí no Vasco, mas é esse aí o espírito do clássico que a gente precisa ver sempre. Essa vontade de vencer, essa vontade de jogar como o Vasco da Gama. E vocês, o que é que acharam da análise? Deixa aqui nos comentários se vocês concordam aí com os comentaristas do Jogo Aberto. Não esquece de deixar o like, se inscrever no canal, ativar o sininho para não perder nenhuma novidade sobre o Vasco. Tamo junto, eu fico por aqui. Até o próximo vídeo. Saudações vascaínas.